Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Estamos iniciando mais um diálogo e hoje eu estou recebendo Milton Jung mais uma vez. Muito obrigado por essa deferência. Eu é que agradeço pela oportunidade de receber você mais uma vez. Você me dá a oportunidade de conversar um pouco mais sobre jornalismo, comunicação e entre outros tantos assuntos. Ô Milton, você se assusta ainda às 5 horas da manhã, hora que você entra na órbita da informação? Você ainda consegue se assustar com esse país, não? Eu me assusto com algumas notícias, sim. Não é na ida da sua casa aqui para a CBN? Não. Nem com o horário que eu tenho que acordar para começar a trabalhar, que é 4 horas da manhã. Isso nada me assusta, eu já me acostumei. Agora, eu ainda me assusto com algumas informações. Você quer um exemplo? E isso foi muito curioso, porque quando eu comecei o programa, depois do programa, um ouvinte me encontrou próximo da sede da rádio e disse assim: você estava triste hoje, Milton? E eu falei para ele assim: você percebeu? Disse, eu percebi. Eu digo assim: você tem razão, então eu vou te explicar porque eu estava triste. E aí eu conto para você. Foi quando eu acordei logo cedo, fiz a leitura do jornal como eu faço, no celular, busco informação, e tinha a entrevista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ex-Procurador-Geral da República, dizendo que tinha ido armado para o STF para matar o ministro do STF, Gilmar Mendes. Aquilo me tocou tão profundamente no coração, porque nós estamos numa sociedade hoje que está muito dividida e algumas pessoas estão exacerbando essa divisão, levando ao ódio. E isso é muito perigoso. E aí quando você vê autoridades desta república tendo este desejo de alguma maneira, ainda bem não concluído, você tem que ficar preocupado. E aquilo me tocou muito profundamente no coração. Eu fiquei realmente preocupado, até da maneira como é que a gente aborda um cenário como esse. Porque eu digo para as pessoas que um ex-procurador da República tentou tomar uma atitude dessa, é quase como estar dizendo para alguém assim: eu vou lá tomar essa atitude no lugar dele, porque eu acho que tinha que fazer isso. É muito perigoso. Então eu me assusto sim. Uma expressão que você gosta, que você usa, que é o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deveria ser assim? Você fala sempre no seu programa na CBN. O PT no governo federal, durante muitos anos, instigou a população contra o centro, contra a direita, apesar de sem o centro não tinha feito absolutamente nada na vida. E agora nós estamos com um novo presidente que instiga barbaridade contra a esquerda. Quer dizer, é assim que nós vamos conviver para frente? A autoridade pública tem de ter a responsabilidade de saber que, independentemente da sua ideologia, ela tem um papel moderador no país. E o papel de fazer com que os opostos se aproximem, que se busque o lugar comum. Tem um trabalho feito por um psicólogo, Luiz Meirelles, que infelizmente já morreu muito cedo, e ele mostra que nós somos um indivíduo na sociedade, que vivemos com um grupo de pessoas no nosso entorno que pensam e agem como nós, e essas pessoas a gente chama de conhecidos, amigos, seja lá qual o nome que você vai dar. Existe um grupo um pouquinho maior que ou só pensa ou só age como você. E essas são pessoas consideradas estranhas, ou essas são pessoas consideradas estranhas. E tem um grupo enorme em torno de nós, de pessoas que nem pensam nem agem como nós. E esses nós consideramos insuportáveis. E o trabalho do Meirelles é fazer o seguinte, ou tentar nos convencer de que nós precisamos nos deslocar do nosso grupo, daqueles que pensam e agem como nós, para os demais grupos, especialmente nos deslocarmos em direção àqueles que consideramos insuportáveis. Por quê? Porque se nós aceitamos nos aproximar dessas pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, sem os preconceitos que nos marquem as divisões, talvez a gente encontre um ponto em comum. A autoridade pública, independentemente da função que exerça, tem essa responsabilidade. Ele é responsável por diminuir esta diferença, encontrar pontos em comum entre os diferentes. Quando não faz, não está cumprido com o seu papel, independentemente da ideologia. Nós não temos cultura para isso. Eu acho que nós temos na sociedade pessoas que são preparadas para isso. No entanto,
nós estamos vivendo um momento em que essas pessoas não surgem, em que essas pessoas não estão tendo espaço. Por isso, por exemplo, no meu dia a dia, e você até comentou que eu falo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que nada mais é do seguinte: a justiça tem que ser igual para todos, né? Eu não posso aceitar algo de você porque você está ao meu lado e não aceitar do outro porque eu está do lado contrário. Não, senão você não está sendo justo com as pessoas. Pois, quando eu falo sobre esse assunto, é porque eu tento assumir a minha responsabilidade. Eu tenho um programa de 4 horas, numa emissora que fala para o Brasil inteiro e fala para o mundo através da internet, mas fala essencialmente para o Brasil. Se eu fizer um discurso radical diante desse microfone, eu estarei colaborando para essa cultura da violência. Então, assim, nós temos que assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade e buscar esse ponto em comum. E eu tenho assim, uma visão positiva nesse sentido, porque eu acredito que a sociedade brasileira está num processo de amadurecimento, de aprendizado. Esse ódio se expressou especialmente porque a sua expressão chegou mais rapidamente até os outros e até o público, através dos vários canais de comunicação que temos, principalmente das redes sociais. Então, aquilo que muitas vezes que você conversava, você não porque você é um cara da paz, mas que a pessoa conversava e dizia de uma maneira mais ofensiva contra alguém, lá na mesa do bar, na padaria, em casa, no jantar no domingo, ficava por ali mesmo. Agora ele põe no WhatsApp, ele põe no Facebook, ele põe no Twitter, ele ganha uma dimensão tremenda, atinge várias outras pessoas. Nós estamos num momento de aprendizado. A sociedade está passando por esse momento, exige amadurecimento. E cada um de nós, que temos aí algum poder de influência sobre pessoas, com a mensagem que a gente transmite, tem que pensar nisso. Qual é a mensagem de paz que eu posso passar às pessoas? Você começou essa fala falando da justiça. Quando eu vejo uma declaração da justiça hoje, de que a maioria dos casos no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, são julgados em 1 ano. Quando você vê uma declaração dessa, você fica achando quem não está vendo o que está acontecendo? Foi a própria justiça que disse isso. Sem dúvida. E a justiça também tem o seu papel nesse processo para tentar aproximar os distantes. Fazendo o quê? Seguindo o que está na lei. Não mudando a regra por conveniência política, por interesses políticos, por pressões. Às vezes até, e isso é importante que a gente leve em consideração, porque nós mesmos muitas vezes criticamos uma decisão da justiça, mas se ela foi tomada com base no que está na lei, a lei está sendo cumprida. Muitas vezes até ela não é popular, mas ela está sendo cumprida. Esse é o papel da justiça no processo. Por isso eu reforço, se cada um dos poderes e cada uma das pessoas que tem algum tipo de poder cumprir realmente o seu papel, talvez a gente consiga chegar mais rapidamente do outro lado da ponte antes de botar fogo nessa ponte. E o papel da imprensa? A mesma coisa? Também. Aquilo que eu falei para você. Quando eu digo que a responsabilidade que eu tenho diante de um microfone é enorme, eu estou falando do papel da imprensa. Porque seja no rádio, TV, jornal, seja pela internet, eu como jornalista tenho obrigação, mesmo que tenha as minhas opiniões próprias, mas tenho obrigação de buscar não a imparcialidade, porque há algum tempo a gente já aprendeu que a imparcialidade é impossível, é uma ilusão para todos nós, é algo que nós jamais vamos alcançar. E por que eu digo isso, Edmo? Porque nós nascemos numa cidade, nós convivemos com um grupo familiar, num grupo social, estudamos em determinados lugares, rezamos ou oramos, torcemos para um time ou para outro. Todos esses aspectos impactam a nossa forma de pensar e enxergar o mundo. Então é claro que de alguma maneira algum viés vai se expressar em determinado momento. Mas no papel de jornalista eu tenho que levar em consideração o seguinte: mesmo que essas ideias possam se expressar mais ou menos para um lado ou para o outro, eu tenho que lembrar o seguinte: a minha responsabilidade é ouvir os dois lados. Então ouvir a palavra de um e de outro. Independente de ser lei. Esse é o meu ponto. Independentemente de ser eu diria que inclusive é uma lei, não escrita, mas é uma obrigação do jornalista e do jornalismo como um todo compreender isso. E isso sempre aconteceu, por exemplo, na mídia impressa, que é a mais das mídias mais tradicionais, você tinha o espaço do editorial, que é a opinião do jornal sobre determinado assunto, e o espaço
em que entram as reportagens jornalísticas, em que vão ouvir os dois lados. E dos artigos, inclusive, e pessoais. Dos artigos que são opinião. Isso é uma coisa que, inclusive, nós jornalistas vamos ter que trabalhar muito a partir de agora, até para enfrentar essa crise que nós estamos passando. Porque é muito comum hoje a gente ouvir críticas. Por exemplo, eu vou pegar um caso pessoal no meu programa de rádio. Eu ouço algum representante do governo Bolsonaro e as pessoas me criticam porque eu estou apoiando o Bolsonaro. Se eu ouço algum crítico ao governo Bolsonaro, as pessoas me criticam porque eu estou criticando o governo Bolsonaro. Então as pessoas muitas vezes confundem a informação com a opinião. Culpa das pessoas? Não. Nós temos que fazer um trabalho pedagógico, nós como jornalistas, para mostrar claramente o seguinte: o que é opinião? O que é informação? O que é uma reportagem objetiva? E ter cuidado nesse sentido, porque se nós também começarmos a misturar tudo isso, aí não vai ser a sociedade que vai aprender. Nós temos um papel importante nesse processo. O jornalista tem responsabilidade sobre esse assunto. E mostrar claramente o que é a minha opinião e o que é o meu papel como jornalista, diferenciar isso, identificar, por exemplo, quando eu chamo um comentarista da Rádio CBN para falar sobre determinado assunto, ali está claro que é um comentário, é uma visão dele sobre aquele processo. Agora, a reportagem jornalística, quando eu chego lá no Congresso Nacional para cobrir, seja lá qual for o assunto, e a gente pode pegar um exemplo aqui, vamos cobrir a discussão sobre o pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Eu tenho que ouvir o lado crítico ao pacote, eu tenho que ouvir aqueles que defendem o pacote, eu tenho que ouvir especialistas de diferentes áreas sobre esse assunto. E ouvir essas pessoas não significa que eu sou a favor ou contra uma, não. Eu quero expor as opiniões, até para que aquele meu ouvinte que acompanha a reportagem, aquele meu ouvinte possa tirar a sua própria conclusão. Eu não posso crer que as pessoas e a sociedade não sejam inteligentes o suficiente, não tenham educação o suficiente para construir o seu próprio pensamento. Um pensamento que se expressa de diferentes maneiras, inclusive no voto. Só para finalizar esse bloco, nós falamos das redes sociais no começo, e a arena romana dos leões é o Twitter. Por quê? Não é o Facebook, não é o LinkedIn, não é o Instagram, é o Twitter, que é a arena romana dos leões. Aquilo lá é uma guerra, são animais que estão se encontrando hoje no Twitter. Eu confesso a você que eu gosto da utilização desse espaço do Twitter. O Twitter tem uma relação muito forte com o jornalismo, com a forma de se fazer jornalismo, até mais do que o Facebook. Mas talvez porque o Twitter ele se torna mais aberto do que o Facebook na hora de expressar. Mas vamos pegar os casos mais recentes das eleições anteriores e nós tivemos esta arena no Facebook e no próprio WhatsApp, que é mais perigoso ainda. Por que eu estou dizendo que é mais perigoso ainda? Porque quando você dá a sua opinião no Twitter, ou quando você dá a sua opinião no Facebook, ou você publica uma informação, e pode ser verdadeira ou não, no Twitter ou no Facebook, você dá a permissão para que outras pessoas identifiquem que ali há um crime, porque é uma informação falsa, ou uma desinformação, e você pode tentar corrigir aquilo. Quando você faz isso nos grupos de WhatsApp, você faz em grupos fechados. E isso é mais difícil. Você trabalha só com aqueles que eu me referia logo no início da nossa conversa, só com aqueles que pensam e agem como eu penso e como eu estou agindo. Então, fica grupos mais fechados e você vai trabalhando aquilo, não dá o direito à resposta ou ao contraditório. Então, eu tenho muito mais medo dos grupos fechados do que dos grupos abertos. A rede social também está amadurecendo. Nos posicionarmos na rede social é um processo de aprendizado. Mas tomar cuidado também, né? Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Aula de tecnologia, atividade de empreendedorismo, aula de música,
Você quer uma escola assim para seus filhos? Agora você tem na Rede Estadual de Ensino. É o Inova Educação. Professores e alunos atuando lado a lado. Matérias atualizadas e novas atividades. Acesse o site e conheça os novos rumos da educação no estado de São Paulo. Inova Educação. Professores motivados, alunos inspirados, pais integrados. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e eu quero falar com o Milton especificamente. Esse é o terceiro ou o quarto? Esse é o quarto livro. É o quarto livro do Milton Jung, o qual tem uma dedicatória extremamente carinhosa e gentil aqui para mim. E é proibido calar, precisamos falar de ética e cidadania com nossos filhos. Por quê, Milton? Isso tem muito a ver com o tema que nós estamos falando agora há pouco. Se nós queremos uma sociedade melhor, em que as pessoas consigam, os opostos consigam dialogar, nós temos que começar esse trabalho dentro de casa. É muito comum a gente ouvir falar, pais, mães falando do desespero que está esta sociedade. E dentro de casa como é que está? Infelizmente, a gente tem percebido ao longo dos últimos anos que tem ocorrido um vazio no diálogo entre pais e filhos. Há diferenças, sim, de geração, há mundos diferentes acontecendo, mas é uma obrigação minha. A partir do momento em que eu assumi esta responsabilidade da paternidade ou da maternidade, é uma obrigação minha que eu eduque o meu filho. Aliás, essa é uma responsabilidade, Edmo, que a gente adota diante da sociedade, é uma responsabilidade ética que nós assumimos com a sociedade. O momento em que nós colocamos um filho no mundo, um filho ou uma filha no mundo. É uma responsabilidade ética com a sociedade, por quê? Porque se eu crio filhos melhores, estes filhos melhores tenderão a ter filhos ainda melhores. E neste ciclo nós teremos uma sociedade melhor. Então veja que o meu ato na relação com o meu filho vai impactar esta sociedade lá na frente. Por isso nós precisamos sim falar de ética e cidadania. Até porque hoje em dia há vários temas proibidos dentro da família. Não se fala de ética, não se fala de política, não se fala de sexo, não se fala de drogas. Quem vai falar com os seus filhos sobre esses assuntos? O Google? Ou alguém que talvez trabalhe com outros valores que não são seus? Vamos jogar no colo de um professor ou de uma professora que já tem uma série de responsabilidades? Sim, a escola é complementar nesse processo, ela é importante. Agora, o pai e a mãe são os principais responsáveis. Eu tive com o jogador de futebol Neto e ele disse para mim que quando no começo da década de 90 ele cuspiu na cara de um árbitro, Zé Aparecido de Oliveira, e ele falou que aquilo foi a parte mais custosa da vida dele, de tudo que ele passou. Mas que ele tem 4 filhos. Do primeiro ao último, todos os 4 ficaram sabendo pela boca dele desse acontecimento que ele fez na carreira dele, na vida dele. Ele tomou esse cuidado de ninguém vai falar para os meus filhos o que aconteceu. Vou ser eu o primeiro a dizer antes que aconteça alguma coisa de pior aí fora. Não, sem dúvida. E esse é um ponto essencial, até porque nós, pais e mães, não podemos ter medo de admitir os nossos erros, porque isso é honesto com os nossos filhos. Então você admitir, e muitas vezes pode acontecer, pai e mãe não se entendem mais, aquele casamento não vai ser levado à frente. E aí o que nós vamos assumir que aquele casamento tem um problema? Nós vamos esconder isso dos nossos filhos? Não. Se o casal não pode mais conviver juntos, por N motivos, assuma isso diante dos seus filhos, converse com eles, explique o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum hoje em dia a gente assistir famílias que muitas vezes se separam e tentam dividir os filhos, né? Colocar um contra o outro, colocar o pai contra a mãe contra o pai.
Isso não é honesto com eles. A gente precisa assumir. Erramos. E erramos, às vezes, até com os nossos filhos, numa reprimenda errada que demos. Assuma isso, chama ele. Isso vai ser uma lição para ele. Porque nós não somos super-heróis. Acho que passou o tempo de que os pais são super-heróis, as mães são as heroínas. Não, nós não somos. Somos seres humanos e que temos que fazer um trabalho em conjunto com os nossos filhos. No meu tempo de educação, eu estou postando aqui o livro de novo do Milton, a minha mãe e meu pai eram muito mais participativos, até porque era uma outra época, é uma época completamente diferente de hoje. Eram muito mais participativos na minha educação, nas reprimendas que você usou o seu termo hoje e tal. Hoje nós temos pais jogando educação para a escola, as escolas achando que a escola tem que dar educação para o filho, comportamento adequado. Hoje nós temos a ausência dos pais, que se limitam a botar filho na natação, ao inglês, ao balé, a um monte de atividades, mas que não tem essa proximidade, esse carinho com o filho. E me parece que isso está andando, está crescendo de uma maneira absurda. Quando você fala proximidade e carinho, muitas vezes a gente confunde isso com tempo. As pessoas dizem, mas eu não tenho quase tempo, eu tenho que correr, tenho que matar um leão por dia. Como é que eu vou ser próximo e ter carinho com meu filho? Faça isso nos 5 minutos que você puder fazer com ele. Faça isso nem que seja na hora que você acorda de madrugada, seu filho está lá dormindo, vai lá na cama, dê um beijo nele. Porque mesmo que você não consiga vê-lo durante todo o dia, você tem que se aproximar ao máximo dele, revelar esse seu carinho para ele. Aproveite os momentos que você tem com ele, não é a questão de tempo. Carinho e proximidade não tem a ver com tempo. Eu posso passar o dia inteiro com meus filhos dentro de casa e não ter carinho nenhum com eles, e nós temos vários exemplos nesse sentido. Então isso é essencial. A gente precisa pensar nisso, como estar próximo, como fazer daquele momento em que eu tenho com meu filho o melhor possível. Lembrando que todos os meus gestos, todas as minhas palavras, as minhas opiniões, o meu comportamento diante dos outros está sendo visto pelo meu filho. Eles estão o tempo inteiro nos observando. Tem uma história que eu acho assim muito curiosa. Um executivo me contou uma época, e não faz muito tempo, que ele um dia estava no sítio, um final de semana, e estava botando a roupa para ir passear com o filho dele, que era pequenininho. E o menino perguntou para ele assim, pai, você vai botar meia? Ele ficou meio estranho, não entendeu direito, desconversou, disse, não pai, você vai botar meia? Aí ele disse assim, não vou botar. Por que está perguntando? Tentou entender. E aí sabe o que aconteceu? O menino disse assim, não pai, quando você põe meia, você sai para trabalhar, você não passeia comigo. Olha só, um detalhe simples, porque ele via que o pai botava meia, sai para trabalhar, não tem tempo para ficar comigo hoje. Claro, o pai tinha suas obrigações profissionais, mas naquele dia para ele, a meia era uma mensagem que ele recebia. Se o pai não põe meia, é o dia que vai ficar comigo. Estou mostrando isso, uma coisa pequena, um detalhe, mas eles estão o tempo inteiro observando a gente. Por que eu falo? Porque é o seguinte, muitas vezes eu digo para o meu filho, respeite o outro, eu não respeito a minha mulher, ou ela não me respeita, a nossa relação não é de respeito. Não adianta você falar aquilo que, eu lembro, minha mãe muitas vezes dizia isso lá no passado, dizia assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, claro. Meu filho. Eles estão nos observando. Então, nossa relação diante dos nossos filhos é uma mensagem educativa que nós passamos para ele e a gente tem que ter cuidado com isso. Tem um sem número de filmes, você falando isso, que passaram na minha cabeça aqui com relação à educação de filhos e que você vai ver que o filho marcou com o pai porque o pai nunca tem tempo e o filho marcou com o pai de ir no jogo, primeiro jogo, na primeira aula, na primeira prova, no primeiro teste, no primeiro qualquer coisa e o pai por algum motivo não foi, não conseguiu ir. E muitas vezes o pai é casado ainda com a mãe ou é separado da mãe e sofre crítica da mãe. É uma realidade muito mais presente, muito mais verdadeira do que a gente possa tentar contar isso aqui. Sem dúvida. Por isso que nós, como pais e mães, devemos observar isso, prestar atenção nesse detalhe. Porque muitas vezes a gente até, na necessidade de ter que trabalhar, trazer dinheiro para casa, dar uma vida melhor para os nossos filhos, a gente esquece que, em alguns momentos, um abraço é muito melhor do que uma mesada. Um beijo naquela criança ou sentar do lado para ouvir o que ele tem para dizer, qual é a angústia dele, vai ser muito mais rico do que o carro que eu vou dar quando ele completar 18 anos. Quando a gente sabe que essa garotada hoje de 18, 19, nem carro querem mais.
Mas enfim, apenas para mostrar o seguinte, a gente fica muitas vezes se preocupando com coisas que para eles não são relevantes. O ouvir, o dialogar é mais importante. Será que a gente não consegue arrumar um tempinho para isso? Tornar produtiva aquela fala? Será que quando a gente for jantar em casa, em família, não dá para deixar o telefone celular lá no quarto e a gente vai conversar entre nós? Porque também isso é curioso. Quanto pai reclama do filho que não sai do celular? E aí você vai falar com o pai está lá no seu celular também. Quanto pai não reclama que o filho não sai da frente do computador e o pai não sai da frente do computador nunca? Então são coisas que a gente tem que olhar. Observe a si mesmo. E observe os momentos que você tem com seu filho. Isso certamente vai sinalizar momentos em que você pode tornar aquela relação mais próxima e que vai ser bom para os dois lados. Você falou agora há pouco sobre a mesada e logo me veio à mente a compra dos filhos, né? Muitos pais cometem esse engano absurdo de como é que eu vou dizer? Compensação. Exato. Através de bens ou dinheiro financeiro. Sem dúvida, isso acontece muito, porque daí eu acho que é dando uma viagem para o meu filho que ele vai ficar feliz comigo, é dando um presente que vai tirar minha culpa porque eu estou trabalhando o dia inteiro. Quando eu disse para você, muitas vezes, mais do que a mesada, mais do que o telefone celular novo, mais do que um carro, do que uma roupa, o que ele queria era um momento com o pai ou com a mãe para conversar e um momento de ouvido aberto. Porque muitas vezes a gente vai para frente dos nossos filhos e achamos que somos os donos da verdade e transmitimos um monte de regras e mensagens e a gente não para ouvir o outro. Aliás, isso não é só com os nossos filhos. Isso é na relação de trabalho, isso é na relação da sociedade. Pare para ouvir um pouquinho o que o outro tem para dizer para você. Não parta do princípio que eu já sei o que você vem me dizer aqui. Ouça primeiro o que o outro tem a dizer. Talvez ali você vai encontrar um ponto em comum, ou você vai se sentir até mais útil para aquela pessoa, porque você vai dar a resposta que ela precisa ouvir. Mais recentemente, a gente tem tido contato com suicídios de filhos, e aí eu não sei se, como eu não tenho essa estatística, eu falo pelo que chega ao meu conhecimento, são pessoas de classe média alta que tem acontecido isso. Eu não tenho visto pessoas de classe inferior cometer suicídio. Eu tenho visto pessoas de classe média e classe alta. Ou seja, voltando à noção do dinheiro, não é o dinheiro que vai fazer qualquer educação, muito pelo contrário. O dinheiro pode até prejudicar uma história. Sem dúvida, você tem absoluta razão nesse sentido. E por que muitas vezes pode acontecer isso em alguém que seja de uma classe média, uma classe alta, que supostamente tem tudo na sua vida? Está numa boa escola, tem um excelente carro, celular, tem uma casa tranquila, viaja todo final de semana. A namorada mais bonita da escola. Seja lá o que for. Então, ele tinha tudo e fez isso, porque no fundo havia um vazio dentro dele. Porque nada disso preenche o seu coração. Ele não tinha tudo. Ele tinha nada. E ele não conseguiu encontrar ninguém que ouvisse isso dele. Não compreendeu que aquele olhar baixo que ele tinha, aquela ideia de que esse menino é mal-humorado mesmo, não é feliz com nada que acontece, aquilo é uma doença que você tem. Se você não perceber esse tipo de situação, se você não estiver aberto para isso, você vai ser surpreendido. Milton, muito obrigado. Chegamos ao final. Provavelmente até o próximo livro, então, porque eu sei que você é incansável. Até o próximo livro, então. Obrigado. Eu é que agradeço e agradeço mais uma vez pelo espaço que você me abre para trabalhar com essas mensagens, porque eu tenho muita convicção. Você sabe que todos os meus 3 livros anteriores tinham muito a ligação com a minha profissão, que era o jornalismo. Este é o primeiro livro que está ligado a uma missão que eu assumi na minha vida, ser pai. Aliás, 2 missões, ser pai e ser cidadão. E por isso, assim, eu falo com muito prazer e até com emoção sobre esse trabalho. E eu te agradeço muito pela oportunidade que você me ofereceu. Aliás, é agradecer essa oportunidade que me fez fazer a dedicatória no livro para você. Muito obrigado sempre, pelo carinho que você tem. Você é muito gentil. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.